Tá difícil fazer a live hoje, hein? Vamos ver. Aguardando o Jax. Esperamos que não caia de novo. Ai, meu Deus, tem dias que é difícil. Vamos ver. Aqui. Aí, Jax entrou de novo. Opa! Gente, obrigado quem tá entrando de novo, né? Meu Deus, tá difícil. Ai, difícil. Oi. Olá! Tá Não difícil, sei, né? porque eu apertei várias vezes para solicitação e caía. Não sei o que houve. Não sei, a minha Não internet, sei se é. minha internet tá ótima, mas assim, não sei, deu um. O meu Instagram, acho que é o problema do Insta mesmo. Eu deixei até no 4G, É, achando que ficaria melhor, mas agora eu mudei para o Wi-Fi. Não sei, vamos ver eu tava no agora. Wi-Fi, mudei pro 4G, vamos ver se funciona agora, né? Pelo amor. Voltando, gente, obrigada quem tá entrando de novo pela Estou 10ª vez na voltando. live. Aham. Vamos entrando. Jacques, deixa eu te fazer uma pergunta, que estavas falando das tuas influências também, né? Nesse período, você já estava formado em arquitetura, já estava graduado? Em que fase da tua vida que estavas, assim, como é que... Sim, eu me graduei em arquitetura, me formei. Trabalhei um pouquinho com arquitetura, mas nunca projetei, não. Eu trabalhei em alguns escritórios como desenhista. Eu até te pergunto Mas, as tuas justamente experiências. nesse caminho que eu comecei a me interessar mais para as artes visuais, para as artes plásticas, pela gravura. E aí joguei a arquitetura para o ar. E aí eu pensei, não, vou entrar nessa de produção, principalmente na gravura e metal, que eu aprendi com o Sérgio Fingerman. E, posteriormente, depois de alguns anos, me juntei com alguns amigos, colegas do mesmo interesse, e a gente formou um espaço, né? Então, como todo mundo era duro, não tinha dinheiro para alugar um espaço sozinho, então a gente juntou um grupo, compramos uma prensa, começamos a dar aula um pouquinho nesse Um ateliê, ateliê e coletivo. aí, simultaneamente, eu comecei a dar aula em outros lugares, né? Durante o período da faculdade, eu não pensava em ser professor, né? Muito remoto, nem cheguei nessa conclusão de, não, quero ser professor. Eu acho que foi justamente nesse interim, quando eu entro para a produção artística, que eu me vi assim, que uma das possibilidades de ter uma remuneração mais imediata, porque viver de arte é um tanto difícil. Então, eu comecei a me interessar pela arte-educação. Eu comecei, na verdade, a dar workshops, oficinas, procurei as oficinas culturais da Secretaria da Cultura. Gente, cadê o Jax caiu, será? Aguardando o Jax entrar. Congelou. Eu acho que o Jax caiu, né? Gente, como é que tá? Tá congelado a tela para... Vocês estão conseguindo ver o Jax?
Alguém consegue me falar alguma coisa? Como que tá para vocês? Congelou a minha imagem? Congelou, caiu. Eu acho que o Jax caiu. O Jax caiu. Vamos esperar ele entrar de novo. Tinha congelado o Jax. Ah, tá, que eu não entendi nada, realmente. Vamos aguardar ele entrar, então. Tá difícil hoje fazer essa live. Caiu, Vou pedir para ele... Vamos ver. Jax caiu, certo. Vou pedir aqui, Jax. Entra de novo. Aqui. Eba. E... Tá difícil o negócio hoje, hein? Nunca aconteceu isso. Meu Deus, é a terceira Não, vez. não sei Tá o que é. ótimo. Agora Meu tá no Deus. Wi-Fi, então tá em capítulos o negócio, né? Tá em Tá partes, sim, em tá cortado, tá segmentos. cortado. Aham. Gente, obrigada, gente, quem tá acompanhando aí, entrando de novo, né? Não sei por quê. Vamos lá, é para ser assim. Vamos lá, continuando Ô, então, né? Jacques, e como que surgiu também a ideia de dar aula em Belas Artes? Você estava dando aula em vários lugares, e como é que foi essa de... Então, daí foi uma coisa simultânea. Eu dava aula nessa faculdade, era fora de São Paulo, era na região do ABC, né, em Santo André. Foi muito legal também, porque lá conheci muitos outros professores. Também foi um aprendizado, porque o professor também aprende, né? E, simultaneamente, no mesmo período, lá para mais ou menos 2004, eu fui dar aula na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Em né? 2004? Entrei num período muito que tinha muita procura no curso, né? Estavam precisando de mais professores, principalmente nas artes visuais, professores de plástica. Aí eu comecei a ministrar aulas, junto com outros professores também, da mesma categoria em plástica, né? Mas tinham tantos alunos que isso foi uma outra abertura para mim, né? E até hoje eu estou lá na Belas Artes. Foi Hoje, todos sabemos, né? 2 anos, num outro contexto completamente maluco, à diferente. distância, né? Eu que dou aula prioritariamente prática, então complica um pouquinho, né? A gente faz hoje o que pode como professor. Faz o que pode à distância, né? Com certeza. É, Jacques, funciona, eu diria assim, que funciona em algumas partes não funciona muito bem, porque nas aulas práticas, a gente necessita de espaço apropriado para os alunos produzirem e equipamentos, né? Principalmente aquela cozinha mais da gravura. A pintura também precisa de espaço adequado, porque a gente lida com vários materiais, que muitas vezes esses materiais precisam de um espaço bom, com ventilação, como tinta a óleo, a encáustica. Mas, né, nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né, a gente tem que reinventar. A gente continua transmitindo o processo prático, mas também a gente dá um maior peso para a parte teórica, né, para não deixar os alunos assim, sem nenhuma maneira de receber informações. sim, para não ficar também sem nada em mente. É bem diferente, porque cansa, né? Ficar o tempo todo no computador é uma outra coisa, é um outro espaço, é um outro lugar. De estar num outro Jacques, lugar. Tem alunos que eu não conheço eles na realidade, eu só conheci virtualmente, né? Isso é muito estranho, né? Principalmente eu tô para vendo ali que nós, eles te professores, adoram, já que né? tiveram As mensagens um ali, bom fica tempo. o destaque ali, né?
grande mestre. Já que você dá aula no curso de design, de arquitetura e de artes visuais, né? No atual momento, na arquitetura, não, mais, tá? Dei um tempo, mas também era voltado para plástica. Na arquitetura, na Belas Artes, era muito enfático a transmissão, na arquitetura mesmo, sobre história da arte, história da arquitetura e as aulas de plástica, que propiciavam aos alunos também conhecer o universo das artes. Isso era Tá. muito legal. Mas no momento eu estou dando aula nas artes visuais, continuo com as mesmas disciplinas. Eu dou linguagem pictórica, desenho, desenho de observação. Desenho ah, criativo também. e no design, o design é algo mais direto, mais assim, é um outro processo. Também, muitas vezes, são fundamentos da linguagem visual, mas é mais voltado para uma metodologia é, bidimensional, metodologia tridimensional. Então, o design, eu diria assim, que está mais voltado para a produção de uma arte aplicada, né? Diferente das artes visuais, que é puramente arte expressiva, mas o design, como eu tive essa formação de arquitetura, eu trabalhei um pouquinho com comunicação visual também, mas o design é mais, exige projeto, porque é um produto, né? Então eu digo arte aplicada, porque o que eles vão construir tanto na linguagem gráfica, design gráfico e design de produto, eles têm que construir um produto que vai ter a sua forma e a sua função. Isso não significa que nas artes visuais não exista uma função, é que é diferente, né? As artes visuais, a função do professor é acompanhar os alunos no que compete não só o aprendizado prático, mas teórico também, porque envolve conceito, envolve também projeto, envolve o processo poético. Ser artista visual é ser um poeta visual. E para isso ele também tem que aprender um alfabetismo visual para ele ter as ferramentas para construir nas linguagens que ele escolhe. Ô, Jacques, Então, como eis assim, funciona assim? há um pouquinho da diferença, né? Pois é, como é que funciona esse processo criativo, né? A diferença assim desse processo criativo nessas diferentes áreas, nessa construção desse processo criativo, né? Porque como você teve essa experiência e dá aula para diferentes áreas da criação, como que funciona esse processo criativo em cada área? Se você dá um uniforme diferente para cada um, como é que você conduz isso? Essa questão do Bom, processo criativo. o que eu queria falar primeiro, que a criatividade é inerente ao ser humano. Todas as pessoas, independente de elas estarem trabalhando com alguma categoria das artes, do design, da arquitetura, independente, a criatividade ela é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos eles são criativos. Por quê? A criatividade envolve algo que você tem que resolver. Você tem uma pergunta, você tem uma questão. E o fator principal é a solução de um problema. Para solucionar um problema, você tem o seu lado racional e você tem o seu lado intuitivo. Os problemas do dia a dia, o tempo todo a gente está criando, né? Então, isso é inerente. Agora, claro que nós estudamos também os teóricos que escreveram muitos estudos sobre processo criativo. Ou no design, por exemplo, um autor que eu gosto muito de citar, livros que a gente usa, é o Bruno Munari, que era um artista, também era um designer, e ele tem um livro lindo chamado Das Coisas Nascem Coisas. E lá ele aplica
o processo de criação de um problema, seja lá qual categoria do design que seja. Acho que você é designer, né, Laís? Uhum. De produto. Então, acho que você sabe disso, né? Que existem etapas para o processo, o processo construtivo da criação, né? Eu acho que existem muitas coisas que vêm antes da ideia. A ideia não surge do nada, né? Primeiro, a gente tem que ter uma problemática. Essa problemática tem que finalizar com a solução de um problema. Eu Depois, acho que isso, em todas as áreas do conhecimento, é correto a gente pensar nessas etapas, né, para solucionar um problema. A ideia ela vem durante essas etapas, que a gente pode chamar também do insight, né? O que é o insight? O insight é um momento de um pensamento iluminado, né? É uma iluminação ali quando você pode atingir um objetivo. Eu acho que tudo isso, construir um projeto de arquitetura, construir um projeto de design, construir uma pintura, tudo parte daquele acúmulo de conhecimento que a gente vai tendo e todas essas coisas que estão no nosso arquivo pessoal, aquilo que a gente absorveu, é aquilo que vai propiciar um processo criativo, né? Eu acho que o processo criativo ele está envolvido com tudo que a gente transitou na nossa vida de conhecimento. Não digo só na vida acadêmica, mas naquilo que a gente acumulou, né? Às vezes, para mim, né, quando um filme me fala muita coisa, cinema, uma literatura, um livro, que você ali, de uma certa maneira, você se identifica, isso fica guardado. Eu acho que tudo isso envolve música, teatro, cinema, literatura, tudo isso envolve, vai para o nosso arquivo pessoal e eu acho que a riqueza é isso, né? Ter o conhecimento para conseguir atingir um objetivo quando você está construindo um trabalho artístico. o Fundamental. repertório, mas a problemática para depois gerar os insights, Repertório, ideias, né? exatamente. Porque daí também sem um repertório, você não vai conseguir Repertório a visual, problemática e ter as ideias, né? repertório visual, repertório teórico, Teórico, tudo isso é didático. importante para o aluno de artes, para o aluno de arquitetura, para o aluno de design, a história da arte, a história do design, a história da arquitetura, tudo isso aumenta esse poder de você, no futuro, se transformar num ótimo profissional. É pelo conhecimento. A arte é conhecimento. E, Jacques, como é que você leciona assim, né, essas matérias? Como é que você dá um enfoque? Como é que você faz isso nos cursos que você leciona? Essa questão assim dessas matérias do processo criativo. Tem alguma diferença ou não? Por tudo isso que você já falou, né? É, Tem algum enfoque diferente ou não chega a ter nenhum enfoque diferente? Por exemplo, você eu acho que isso tem uma depende matéria... muito, porque a gente está falando em repertório, né? Repertório visual, repertório teórico. Isso depende muito daquele que está aprendendo, do aluno, como ele se envolve vamos dizer, na grade curricular do curso, e tem alunos que se envolvem mais, que mergulham mais ali nos conhecimentos. Isso vai, obviamente, enriquecer, né, no fator do construir uma obra quer dizer, o aluno ele está estudando, né? Ele só vai ser um profissional a partir do momento que ele tem condições ali de começar a produzir. Eu sempre falo, pessoal, aprender pintura não é num semestre. Aprender pintura não é só num semestre. O que acontece? Cada aluno, pelo menos nas artes visuais,
ele vai se identificar com alguma linguagem, né? A gente tem as várias linguagens, além das artes modeláveis, né? Como a arquitetura, desculpa, como a pintura, como a escultura, como a gravura, o desenho, são artes modeláveis. Diferente, né, do que antigamente a gente falava, artes plásticas, era muito abrangente tudo, era tudo muito abrangente. Mas, por que hoje a gente fala artes visuais? Porque é mais abrangente ainda, né? Além das artes modeláveis, a gente tem a fotografia, videoarte, as instalações, a performance, Calma. muitas vezes também linguagens híbridas, que podem ser mescladas, né? Às vezes um aluno, um aluno ou um artista, ele pode criar uma instalação, mas que ele tenha ali a linguagem própria, ou da pintura, da escultura, do tridimensional, né? Tanto hoje que a gente não usa a palavra no meio acadêmico, a gente não usa tanto a palavra escultura, a gente usa mais o tridimensional, porque existe a escultura que é modelável, aquela que o artista sempre fez, né, de modelar numa matéria flexível, como argila, depois fazer um molde. Isso, ao longo da história da arte, está muito presente. Mas existem os objetos artísticos, a gente pode falar em assemblagens, que são colagens de coisas tridimensionais, elementos que a gente trabalha por meio de maquinários que cortam, que dobram, e você constrói, né, o que a gente chama de escultura, sem ser necessariamente modelável, mas que ela é projetada para determinado fim, né? Imagina, então eu falo muito para alguns alunos que não conhecem, por exemplo, um Amilcar de Castro. Como é que se dá, né? O Amilcar de Castro, ele projeta as suas esculturas, posteriormente, em indústria que se efetua a obra, né? O Amilcar de Castro usa ferro naval de uma espessura, então só por meio de projetos e através da indústria o produto artístico ele é ali um resultante de um projeto. Em Você artes utiliza visuais a gente usa o bastante. tempo todo o projeto. Para os meus alunos eu falo, né? Olha, vai ser uma pintura como um trabalho, tanto um trabalho de graduação, né, um trabalho final de graduação, exige um projeto, né? Nos últimos anos, não só na Belas Artes, outras escolas de arte, quando o aluno vai comprovar a sua competência, ele é obrigado a apresentar o projeto que vai culminar com uma monografia, um artigo científico, um artigo acadêmico e o trabalho plástico. Daí a função da universidade e a função do professor universitário, que é dirigir ao aluno, ampliar o seu senso de pesquisa. É muito diferente, né? Um professor que dá uma aula de alguma linguagem, de pintura, num curso livre, e aquele aluno que entra para uma universidade. São coisas diferentes, porque na universidade é um momento de pesquisa. Isso que vai resultar em produções futuras. Jacques, eu vi que você também trabalha bastante com aço, né? Já que você estava falando das construções em geral, eu vi que você faz bastante construção com aço, né? Na verdade, com aço, Então, em acrílico, em madeira, colagens, é, você faz é por isso que eu uma falei que mistura, né? o meu caminho é muito sinuoso. Eu sou um curioso, né? Eu sou um deslumbrado Um com cientista. coisas que materiais e tecnologia a gente tem que acompanhar também. A partir do momento que eu percebi que nós podemos cortar hoje o aço com
maquinários tecnológicos, como corte a laser, eu comecei a me interessar. Mas foi só um começo de uma pesquisa. Eu não diria que eu tenho um trabalho de escultura através do arte. Eu fiz algumas experiências. Quem sabe, um pouquinho mais para o futuro, eu acabo trabalhando num projeto através de corte de metal para construir outros objetos. Eu tenho mais a predominância do conhecimento da gravura em metal, dos equipamentos da pintura, que é mais a Gravura, minha diretriz constante. Mas, como eu te falei, eu sou curioso, eu procuro outros meios. Eu acho que a tecnologia está tanto a favor do artista, né? Eu acho que tem tantas coisas. Recentemente, eu comecei a pesquisar serigrafia em cerâmica, né? Por quê? Aí eu vou contar uma historinha, tá? Pode? conta, pode. Quando, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu acabei fazendo em arquitetura e urbanismo, mas com ênfase em artes. Eu produzi uma pesquisa dos murais artísticos na arquitetura brasileira moderna. Então, isso acabou eu estudando até os mosaicos na arquitetura moderna, azulejaria moderna, como o Atos Vulcão, por exemplo, e sempre me interessei. Mas quando eu fui defender o mestrado, era puramente teórico. A minha intenção era construir também um trabalho artístico. Mas, naquele contexto, não cabia. Era uma dissertação extremamente teórico. Tanto é que a minha orientadora, que me ajudou muito, perguntei para ela, olha, o meu desejo também é criar um trabalho artístico. Ela falou, você pode, claro que você pode, mas dentro do nosso programa, a primeira intenção é você concluir a sua dissertação e defendê-la. Depois você pode fazer. Né? Então, isso ainda ficou, né, no meu desejo de trabalhar cerâmica. Então, eu tenho um projeto que tem até uma aluna que está me ajudando muito, né, que ela tem experiência como produção a partir dos editais de arte, e eu tenho um projeto aí que pode ser que seja realizado ou não, porque é um projeto caro, de construir um grande mural de azulejo, Ah, esse por é o meio projeto do de, seu mestrado. de, de processo tecnológico também, porque você precisa de um arquivo digital, eu parto de fotografias, de gravura, mas também eu mexo em arquivos digitais, passo para o azulejo através de serigrafia, mas isso está no nível ainda das experiências, né? Tem uns protótipos, mas para realizar a gente precisa de verba, né? Quando o projeto é muito grande. Isso em todas as categorias da arte. Né? As É artes visuais um também, mural né? inteiro. Imagina, cinema, né? O cinema, que é tão amplo, né? Quantos profissionais, quantas pessoas, né? Cinema é uma coisa cara, né? Porque envolve muitos profissionais. Então, das artes visuais, muitas vezes também, só por meios de patrocinadores para ser executado. Senão, não. Senão a gente fica ali no nosso métier, que é fazendo a gravura, a impressão, tentar vender, deixar mostrar para galeristas. É, Não, é tem muito que. bom, mas também não é fácil. Não, com certeza. Precisa toda de uma equipe, né? Também para te ajudar a fazer tudo isso. Claro, claro, E, primordial. Jacques, e como é que a gente está falando, né, de pensamento, de construção de pensamento criativo? E se puder explicar para a gente como que funciona mais o teu processo criativo, fiquei bem curiosa, assim, por tanta experiência que tu tem, né, de tantas áreas e tão curioso, mexe com várias coisas, né, várias ferramentas, vários materiais. Como que funciona, assim, eu vou começar a fazer um projeto. Como que você começa pela prática, você começa pela teoria, como que funciona? Acho que
tudo Acho que é misturado, tudo isso quando... junto, né? Eu acho que produzir uma obra também é uma pesquisa. A gente, de certa maneira, né, esse conhecimento que a gente absorve ao longo do tempo, eu estou com 63, então absorvi muitas coisas e é, esse processo se dá, eu acho que fazer arte, esse processo criativo e fazer arte é um equilíbrio entre a razão e a intuição. Existem, como eu te falei, mecanismos, metodologias para o processo criativo, mas no meu caso, eu parto de pesquisa de material, até que ponto essa matéria ela vai permitir aquilo que eu imagino, né? A primeira coisa é a pesquisa da matéria, e que está tão ligado com outras categorias do conhecimento, né? A própria engenharia, você precisa conhecer a resistência dos materiais para ver se essa matéria é adequada para você executar aquilo que você tem em mente. ela vai Então, conseguir a passar isso. pesquisa é primordial, entender a propriedade do material e, posteriormente, é a intuição. Eu sempre falo, né, que produzir arte é um equilíbrio entre o racional e a intuição, porque sem intuição também não se faz nem ciência, nem outras categorias, né? O cientista, né, muitas vezes ele precisa da intuição, e o artista para o artista também é primordial o lado intuitivo. É um pensar assim de prever o que vai acontecer. A intuição é mais ou menos isso, né? Ela é um tanto misteriosa, enigmática, mas a intuição é primordial para o processo criativo também. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que, no meu caso, essa pesquisa da matéria que eu vou lidar para produzir uma obra e o processo intuitivo. Então Né? você começa Às vezes, mesmo. um jogo lúdico. Muitas vezes, produzir arte é um jogo lúdico, é o jogo ali do armar, do montar, do inventar. Né? O artista inventa. Testa, Essa depois inventa, é começa de novo. a grande função, né, do artista, é a invenção. Eu lembro muito dos depoimentos do Oscar Niemeyer, tem um livro não, um documentário do Niemeyer, tão lindo, tem na internet, chama A Vida é um Sopro. Ele fala tanto dessas coisas, que o artista, o poeta, ele precisa da fantasia também, ele precisa do fantástico, né? Então, é um exemplo. Eu estou falando do Niemeyer, eu considero ele, além de um grande arquiteto, ele era um grande artista também. O que ele faz com a matéria? Quando a gente viu na arquitetura moderna a plasticidade que ele dá através do concreto armado. Isso é absolutamente genial. Eu acho que o Niemeyer é o Michelangelo do século XXI. Com certeza, né? A gente tem o Michelangelo que, a partir da pedra bruta, ele retira, né? Retira como metáfora da, da pedra, ele tira a leveza, né? A sutileza das formas. Então, isso Já é tem muito uma pergunta. importante, né? Eu acho que a coisa mais importante é o artista entender o que ele está fazendo com a matéria. Jax, tem só uma pergunta aqui da Lurdi. Não sei se até se você conhece a Lurdi. Não, não conhece, né? Quando você produz uma gravura, né? Como que iniciam suas escolhas? Pelo material ou pela imagem? Como que acontece essa interação? Primeiramente, a gente tem um nosso arquivo de imagens ali, né? A nossa poética que já vem durante um tempo pela maturidade, e a partir disso é um embate com a matéria. Porque a gravura, por exemplo, a gente tem muitas modalidades da gravura, né? A gente tem desde a madeira,
a gente tem a serigrafia, que é o stencil, e Trabalha a bastante com gente tem madeira, as né? placas de metais, né? A gravura permite também outras alternativas. A gravura, ela é, por si só, embora ela tenha mais de 500 anos, não mudou nada no aspecto de construção. O que mudou foi o contexto de época. Por isso que a gravura continua sendo uma categoria contemporânea. Então, esse embate com a matéria, é um material bruto, é um metal, a gente usa do cobre, a gente usa do latão, a gente usa de outros metais não tão nobres, os mais nobres é o cobre, o bronze, que permite você gravar por várias maneiras. Eu não falo muito técnica, eu prefiro falar processos, né, de você construir uma matriz, porque é uma arte múltipla. A gravura tem uma matriz e a partir do momento que você conclui a matriz, o que resulta é a estampa. Eu falei madeira, mas você trabalha bastante com gravura em metal, na verdade, a sua especialidade, né? Eu Sobre brinco com os alunos que eu sou metaleiro. Eu sou metaleiro. Eu vi ali seus trabalhos, é bastante, assim, né? Você tem bastante experiência com isso, né? Com metal, apesar de fazer bastante misturas também, né? Com, enfim, colagem, madeira. É. E como que... Eu acho que a poética, a minha poética da pintura com a gravura, elas se entrosam um pouquinho. São linguagens diferentes, mas o processo poético eu creio que tem uma única diretriz, né? Tem Eu bastante... acho que você até me perguntar, né, sobre os materiais, você ia me perguntar alguma Eu ia coisa. te perguntar também sobre, sobre a tua experiência, sobre como você, né, tem bastante experiência em arquitetura, você se formou em arquitetura. Por acaso você tem bastante inspiração nas suas obras? Porque eu vi seu Isso. trabalho, parece que tem bastante inspiração, bastante influência da arquitetura, né? É bem isso Um também. pouquinho, do ponto de vista A influência da imagético. arquitetura. Do ponto de vista imagético, sim. Agora, como instrumental, não tanto. Eu posso usar um esquadro, uma régua, um compasso, mas era para o fim de construir naquele âmbito, naquela matéria, e pode ter alguma conotação de paisagem. Às vezes perguntam o que é. Eu fico nesse limiar entre a abstração e a figuração. Eu não gosto tanto de ser figurativo narrativo. Né? Eu entro num permeio entre a abstração e a figuração sem ser ilustrativa ou narrativa. Então, às vezes, eu trabalho muito com essa temática, paisagens, que pode ser paisagens como gênero, mas paisagens também urbana, principalmente hoje, né? Que o meu olhar não é para um lugar distante, onde a gente vê a natureza, não. Agora eu estou olhando pela janela e eu vejo Prédios. uma imensa paisagem urbana que é tudo igual. Eu olho para arquiteturas extremamente horrorosas, né? Na minha frente tem um prédio de 27 andares e que parece, sei lá, um blocão, né? Já Então eu eu ia falar que eu sou vejo as todo dia. luzes da cidade, eu gosto muito da noite, eu sou um cara notívago, né? Eu prefiro trabalhar num momento de maior silêncio e contemplar a cidade, contemplar a cidade, né? Fragmento da cidade, do bairro que eu moro. Eu Então isso percebi, me induz pelos últimos muito, né? trabalhos. A produção. Essas Seus últimos luzes, trabalhos. né? Porque eu acho que na pandemia, eu percebo que as luzes das edificações, elas ficam mais acesas durante mais tempo. E eu tento captar essas luzes Eu da percebo janela. muito, a minha percepção, né, ao ver teu trabalho, tem muita influência, assim,
da arquitetura, mais que nem tu falou, né? Mais no É, sentido mais é. ético, né? Curativo, assim, né? Eu, ao ver teu Uhum. trabalho, eu consegui ver muitos prédios, né? E preto e branco, por É, sinal, né? Teu trabalho bem noturno, assim. Você não trabalha com muitas cores, né? Os teus últimos trabalhos, é, falando eu mais dos últimos, experimento, né? às vezes eu Você experimento experimenta. muita cor na pintura, mas eu acho que devido a essa influência da gravura, a gravura eu nunca consegui pôr cor, não. Não é que eu não consigo, eu consigo pôr, mas eu gosto da gravura pelas suas nuances, dos pretos, dos meios tons. Então, na pintura, eu também trabalho essas nuances dos cinzas, das sombras coloridas, e do branco, que é o poder da luz, É dos bastante, meios tons. bastante luz e sombra, né? É. Talvez E tenha até uma influência lá da infância de ler tanta história em quadrinhas, história em quadrinhos, né? Eu lia muito, gostava muito do Robert Crumb. Eu ficava imaginando, nossa, quando ele coloca aqueles personagens, né? Ele é de um detalhismo técnico daquelas dá para ver bastante prédios detalhe da nas cidade, coisas, né? né? O Will Eisner, que desenhava o Spirit, aqueles desenhos representando a cidade noturna, é sensacional, né? Maravilhoso. Tem toda uma preocupação. E eu sempre gostei muito de história em quadrinhos porque é quase cinema, né? Tanto é que a gente teve tantos cineastas que eles começaram como desenhistas, né? Como desenhistas, como pintores, como história em quadrinhos. O Fellini, por exemplo, o Fellini ele desenhava quadrinhos, né? E que em italiano é fumetti, fumetti por causa da fumacinha, né? Fumacinha, os balões. Quando eu era Já moleque, eu sonhava com história em quadrinhos. Eu sonhava. foi, Eu foi, sonhava na verdade, assim, tua influência completamente maior, né? desconexo, mas eu via os personagens e eu acabava lendo, né? Eu tentava ler, né? Coisas desconexas nos balõezinhos lá, tentando ler, mas era totalmente desconexo, de tanto que eu lia história em quadrinhos. Teve uma época que meus pais me oprimiram. Para de ler história em quadrinhos e vai estudar mais. Larga Mas isso aí. foi um estudo, foi um Pô, tá estudo. vendo de Depois outra eu forma. conheci, né, pessoas especializadas, como Álvaro Moya, que foi um grande historiador da história das histórias em quadrinhos. Aí, é o grande, Até grande hoje eu gosto, influência. até hoje. Ô, Jax, assim, né, você trabalha frequentemente, né, com essas gravuras, enfim, faz bastante experimentos, né? Existem momentos que você tem bastante bloqueio criativo, como que você trabalha com isso? Que isso é bem comum, né? Claro, o tempo todo. O tempo Bloqueios. todo a gente tem bloqueio. É impossível, né? Possível estar Porque sempre, né? eu acho que existem Por exemplo. mais dúvidas do que certezas. Mais bloqueios do que Então, o bloqueio, eu acho que às vezes é um momento de reflexão. O não fazer também é importante. o Não ócio fazer criativo, né? assim, desistir, não é isso que eu estou falando. O bloqueio muitas vezes serve para a gente mergulhar mais tanto no processo criativo como nos pensamentos. Para onde que eu vou agora, né? Então eu acho que isso é muito. Eu poderia até falar de uma cena clichê que acontece em muitos filmes, né? Em muitos, ou seja lá romance, alguma história de cinema, o escritor lá tentando, numa página em branco, ele vai começar a escrever, ele começa a digitar ou datilografar, depende da época, né? E aí ele pega a folha e rasga e joga, né? Então, às vezes, olhar para uma tela em branco é uma angústia. Para É onde uma eu coisa. vou? Né? Às vezes, uma placa de metal polida, pô, para onde eu vou?
É claro que uma chapa de metal você não pode jogar no lixo como o escritor joga o papel, mas aí ela está lá te esperando, né? A gente fica olhando para ela e eu sinto que, às vezes, uma placa de metal olha para mim. E aí, cara, você vai Acusar. encarar? Paulo, Mas eu agora sempre encaro, né? Às vezes não sai bom, nem sempre a exato, gente consegue resultados bons. Isso é normal. Tem gente que claro. pensa assim, que arte é uma coisa, produzir arte é uma coisa imediata. Que infelizmente muitos jovens estudantes eles têm esse um pouquinho desse pensamento, né? Que fazer arte é imediato, como quem tira uma fotografia digital e pronto, tá lá, eu imprimo, tá lá. Mas também para ser fotógrafo, também tem que pensar muito. Os grandes fotógrafos, eu vi aqui passando um aí que é muito um cara que é muito promissor. Aí, ele apareceu aí, mas não sei se ele tá ou ele fugiu. Não sei se ele foi, porque a gente caiu em tantas Que é o brevas, né? Grip, Quem que o era? Grip. Quem? Desculpa. Ele chama Gripo, é o sobrenome dele. Gripo. O Gripo. É um Gripo. cara promissor. Gripo, se você está aí. Ele estava ali, né? Ele passou, ele deu um oi aí, não sei se ele está aí. Eu tenho uma pergunta para ti. É tão gostoso, é tão bom ver alunos que depois que se forma e continuam desenvolvendo um trabalho artístico, é tão bonito isso, é tão legal, que daí serviu para alguma coisa, né? Serviu para alguma coisa. Eu vou Teve até fazer. até uma vez que teve uma exposição lá no MUBA, que é o Museu da Belas Artes, que lá na Belas Artes também abrigou o IAC, que é o Instituto de Arte Contemporânea, aqui em São Paulo. E teve uma exposição do Willis de Castro, e foi visitar a exposição Carlos Fajardo, que fazia muito tempo que eu não o via. Eu tive aula com ele no cursinho, né? E eu estava com um colega meu, um grande amigo, o Marcos Lopes, falou: olha lá, o Fajardo. Nossa, até que ele não está tão velho assim, né? Ele está com uma aparência ótima. Porque nós, jovenzinhos, a gente teve aula com ele, né? E aí surgiu essa coisa. A gente vai falar com ele? Vamos falar com ele? Ah, não, né? A gente ficou meio. Para quê? Falar, eu te conheço. Né? Mas daí, passando assim, ele nos cumprimentou: oi, tudo bem? Ele olhou: acho que você foi meu aluno. Eu falei: foi. Ah, Eu fui teu aluno, você foi meu professor. Lá comecinho dos anos 80, né? E o que vocês estão fazendo aqui? Vieram visitar a exposição? Eu falei: não, a gente dá aula aqui. Ele: pô, que legal, servir para alguma coisa. que bom esse. No caso, ele, né? Mas você também tem muito disso, né? Você vê também teus alunos, né? Em processo, enfim, fazendo vários projetos, né? Já que tem pergunta aqui, antes da pergunta, eu estava com o insight, agora eu já esqueci o que era, mas vou falar primeiro da Lurdi, né? Achei bem legal que ela colocou que o processo criativo envolve angústias, né? Envolve erros, acertos, né? Tem que pesquisar muito, né? Pesquisar Isso. bastante entre o pensar e o fazer. Eu vou engatar até uma colocação que eu quero fazer antes de responder a pergunta. Fazer a pergunta para ti, Jax. Que a gente estava falando sobre bloqueio criativo, né? Eu achei bem legal o que tu colocou e eu vou acrescentar uma coisa que eu estava pensando agora. A gente coloca muito bloqueio criativo como algo negativo, né? Não Bloqueio acho que é criativo. Então, na negativo. verdade, o bloqueio criativo a gente pode não dá para falar que é algo negativo, algo ruim, porque é justamente o período do parar, opa, preciso mergulhar mais aqui, preciso o não fazer nada, talvez entrar ali no ócio, ter o momento de ócio criativo para conseguir ter novos insights, né? Então, o bloqueio criativo não chega a ser algo ruim, é uma fase, é um momento, né? É um Vários momento, momentos é um ciclos, momento. né? Que você Isso. precisa para ter novos insights, né? Precisa buscar de alguma forma Novos os luz, né? insights, novos caminhos, às vezes, né? Às vezes a produção ela é constante.
existe uma sequência lá. E, de repente, para e ocorre esse bloqueio que eu, de jeito nenhum, não acho que é negativo, porque a gente sempre renasce, né? As ideias, elas É uma sempre morte. vão renascendo. É, eu Ah, acho que é fundamental isso. aí tem uma pergunta, né? Se você usa técnicas para atravessar esses períodos de bloqueio criativo, você tem alguma técnica? Eu até depois eu faço algumas colocações também, mas enfim, Não, fica a não, dica. Tem alguma não técnica tem ou não? técnica. Às Algo mais vezes fica intuitivo, só no território do pensamento, mais das intuitivo, né? ideias. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que isso eu fiz ah, há pouco tempo, não, nem sempre foi assim. Eu acho que foram de poucos anos para cá. Hoje eu tenho vários caderninhos, porque a ideia é uma coisa que muitas vezes escapa, né? Às vezes você está num estado lá de ou ver uma imagem, pode ser imagem de um filme, pode ser outra imagem, e você tem uma certa influência. Puxa, olha como essa composição, tal. E é importante a gente anotar, né? Quando a gente tem esse insight, anotar. Às vezes não serve para nada. No dia seguinte eu leio e falo, porcaria isso aí, eu jogo fora. Mas às vezes não esquecer de anotar é importante, porque, puxa, olha o que eu pensei naquele dia. Acho que eu posso aproveitar isso de certa maneira, né? Então, nesses bloqueios acontecem isso também, né? De tentar pelo menos escrever um pensamento ali de ordem de criação, que às É, vezes pode resultar em uma coisa e às vezes pode não resultar em nada. eu faço isso também, já que eu tenho até, vou falar, vou compartilhar aí. Eu tenho alguns cadernos, né, que são alguns hábitos aí que eu tenho. Eu tenho um caderno que eu tenho do lado da cabeceira aí da minha cama, que ao acordar eu escrevo o que tiver que escrever, né? Não Oh, sem julgamento, puxa. sem julgamento. Isso é Uhum. algo que eu aprendi num curso que eu fiz na Central St. Martins e eu pensei, meu Deus, será que fazer isso? Será que vai ajudar ou não? E realmente é uma técnica, né? Uhum. Muito interessante de autoconhecimento, porque querendo ou não, a arte Sim, envolve muito sim. autoconhecimento, né? Então é você Às escrever, vezes acordar e até de escrever, autoanálise, né? a autoanálise. Então, você É. escrever isso, né, sem julgamento, porque, ai, meu, não estou escrevendo bem, não importa. Se forçar a escrever e não Uhum. ler por 6 meses, eu sei que é difícil, dá uma curiosidade, mas esse é o caderno que eu uso para escrever tudo que eu estou sentindo, o que tiver que escrever e deixo guardado. Uhum. Tem um outro caderno também que é Isso. de insights, insights só de ideias, insights de às vezes, provocações, de questionamentos que eu tive com alguém, ou meus questionamentos, ideias, tudo que nem você falou, anotar. Não sei também se vai servir para alguma coisa, mas eu anoto. Então, isso eu olho, eu digo, Sim. nossa, olha, pensei nisso agora, não, É. e junto tudo isso, daí eu começo até a me entender melhor, né, por essas anotações. Uhum. E ainda tem um outro caderno que eu uso, separado, que é o caderno de sonhos, por exemplo. Ultimamente eu não lembro muito dos meus sonhos, mas se eu lembro, eu escrevo. Então, que legal isso que você também tem esse processo, né? Isso É. serve, querendo ou não, como uma técnica, né? Que vai te É ajudar muito importante. que é o olhar para dentro, querendo ou não, né? Essas anotações suas, É. de alguma forma, seja até por fotografia, né? Que você registrou, escreveu, anotou. Então, olhar, meu, vamos ver o que está Sim. acontecendo comigo, né? Vamos ver o que. Vamos revisitar isso, né? Um Uhum. dia até falou, né? Nessa parada no processo criativo, você revisita os trabalhos já produzidos. De certa forma, dá para revisitar, né? Tanto os trabalhos que você já fez ou essas anotações, né? Não sei se você também Sim, revisa trabalhos, exatamente. como você faz. Importantíssimo. Você olha Importantíssimo. também. Desculpa, você É, revisita também os seus trabalhos, quando dá essas paradas aí. Também não precisa nem. Na verdade, acho que não precisa nem ter um bloqueio criativo para estar, de vez em quando, fazendo uma análise, né, sobre o teu próprio uhum, trabalho. Acredito que não é precisa, né? verdade.
Não precisa também Eu estar... acho que, às vezes, através de algumas anotações que não são tão atuais, a gente até volta no tempo. Puxa, aquela ideia que eu tive lá que eu anotei, ela pode hoje fazer sentido. trazer um bom resultado, né? Então, não é só o aqui e agora, é também um agora que foi, né? Uma Num coisa meio determinado data. momento passado ali, talvez coisa de um ano. Às vezes eu retomo, uma coisa que eu faço muito é retomar alguns trabalhos, né? Trabalho que eu fiz há 10 anos atrás e que, sei lá, o olhar muda o tempo todo, né? Aí eu penso assim, ah, vou dar uma mexida aí nisso aí que eu acho que não está tão legal. E às vezes mexo, às vezes melhora, às vezes não. É, Nem não, é, tudo é um ato assim de certeza, né? Então e também é esse eterno viajar, né, para o passado e olhar para o presente e pensar o que a gente pode fazer no futuro. é, além de olhar para o seu próprio trabalho, né, que é muito importante, é também olhar para o processo criativo dos outros, né? Não como algo negativo. Tem vários livros até que falam sobre isso, como é que é aquele livro, Hobby como Artista, enfim, tem outros livros também que falam isso, né? Tem, sim, De não ter. muitos teóricos. A gente tem até alguns nomes importantes da área da psicologia que explica muito o processo criativo, né? Mas eu não acredito que um artista ele precisa ter, né, tudo regrado, como é a etapa, porque a intuição ela também está envolvida. Eu gosto muito de ler a respeito de processo criativo. Uma autora que sempre fez parte dos meus estudos em arte foi a Faiga Ostrauer, que ela escreve Sobre muitos criatividade. livros sobre processo criativo, né? Então foi uma pessoa de uma importância incrível, não só como educadora, como alguém que publicou muitos livros de história da arte, de processos criativos, além de ter sido uma grande gravadora, aquarelista, as aquarelas da Faiga é uma coisa transcendental, né? Ela que também Então a gente tem escreveu nossos ídolos sempre, né? Sempre vai ser assim. A gente tem os nossos heróis, né? Ela, Nossos inclusive, fala heróis são os bastante sobre artistas. criatividade, né, Jax? Inclusive, você meio que começou a live falando sobre isso. Teve um momento que você falou sobre a criatividade, né? Que todos somos criativos. Ela escreveu, né, sobre isso, mas que não basta também ter só intuição, ser só espontâneo, que nós precisamos realmente, de certa forma, de técnicas também, né? De buscar conhecimento para ser criativo. Acho que ela escreveu bastante também sobre isso. Sim, sem dúvida, sem É, dúvida. é, Mas eu continuo assim achando que outras profissões que não estão voltadas para a prática artística têm sempre esse lado que é inerente em sim. criar para chegar a algum resultado. Tá Eu entre o aprendi muito também sorte, com pessoas, técnicas. o que o Eu processo já dos aprendi outros. coisas a partir de informações de pessoas que não tinham nenhuma correlação com a arte. Mas eu tenho um amigo que é pedreiro e que ele já me ensinou como é que eu posso aglutinar, né, o Fazer o teu cimento mural de cola. azulejo. Então, tudo isso, né, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né, que eu respeito todos os meios de trabalho, todas as profissões são dignas. Eu acho que
também, falando nisso, né, de aprendizado também, é o nosso circuito de pessoas ligadas, amigos, né? Amigos que às vezes. Ah, você já experimentou fazer essa fotogravura na chapa? Não, como é que é? Ah, é fácil, é assim, assim. Então existe sempre essa troca, né? A nossa, vamos dizer assim, falando de uma maneira mais gíria, né? A nossa tribo, né? A gente tem a nossa tribo, né? Pessoas que, né? Eu tenho muitos amigos que o tempo todo a gente fica, às vezes, tratando, né? De assuntos, de trocas de ideias, né? É tão legal isso, né? Porque, pô, como é que você fez isso? Nossa, que genial, nunca vi. Pô, como é que verniz é esse que você colocou para dar esse efeito? Não que eu acho que arte é artifício, né? Eu sempre falo, assim, principalmente para os meus alunos, que a pintura não é aquela que ela é cheia de efeitos, né? Eu penso mais na autenticidade da linguagem. Isso é o mais Na importante. ideia em si, né, Jax? Do que no, na... Você está falando não só na parte construtiva, né? Não é sobre a dificuldade do processo, por exemplo, em construir algo. Você está falando mais na ideia que o artista, enfim, que a pessoa quis passar com aquilo que está fazendo. É isso que você diz. Uhum. Sim, Seria mais isso, né? sim, sim, sim. E o que eu falei também que eu acho importante são as trocas, né? Essas trocas de ideias, de informações, com pessoas coligadas Isso a no nosso Paiga fala circuito. muito, né? Até a Lúdia comentou, né? Criatividade e criação. Ela define bastante essas diferenças, né? Então fica a dica também para ler sobre a Faiga, né? A Lúdia ele comentou que é o que você Sim, sabe, né? claro. Cecília Salles, né? Também Gênesis da Criação. Tô lendo aqui, Isso só mesmo, tá agindo um monte aqui. Ó, exatamente. Temos a muito, Ludi muito tá aqui, ó. A teórico. arte não é só reprodução técnica, ir além. Ir além, ir além. É. A arte não é só técnica, ela transcende. A arte é poesia. Total. Viver no mundo lúdico aí também. E, e às vezes, não é que eu sou contraditório, eu falo muito, às vezes, para alunos que arte não se ensina. O que nós podemos fazer é orientar, apontar caminhos, indicar bibliografias apropriadas para aquela linguagem que o aluno se interessa, mas é complicado, né? Não Não existe é, faculdade que forma poetas. não tem como, né? Ah, fiz a faculdade, virei agora um poeta. Olha É só, uma coisa estranha. terminei agora. Mas, Ah, hã? não, é isso, não tem como, né? Ah, vou me formar em artes visuais e É, pronto. Me tornei, mas agora aí é vamos. que está, né? A possibilidade que essas categorias elas se ramificam. Não é porque todo aluno que entra num curso de artes visuais, ele pensa em ser pintor ou gravador. Não, temos muitas ramificações. Tem muita gente que vai se especializar no futuro como teórico, curadores, professores, entrar para o âmbito acadêmico, trabalhar como instituições culturais que promovem a arte. Então, a gente tem uma ramificação muito grande, né? Muitas pessoas desavisadas ou não, que não conhecem muito o processo, sempre falam assim: ah, o artista é aquele que não serviu para nada, né? Aquele que não serviu para outra coisa. Então, ele vai ficar lá pintando, tranquilo. Não, não é isso, né? É muito mais profundo. Sempre foi assim, sempre existiram os teóricos, sempre existiram os artistas que produzem, ou às vezes os dois, né? Um artista ele pode produzir e ser também um teórico, curador, trabalhar no âmbito de instituições culturais, enfim, eu acho que tem muitas ramificações.
assim como Para tem nas simplificar, né? outras categorias das criações, né? Arquitetura também tem muitas ramificações. O arquiteto ele não vai só trabalhar em projeto, ele pode trabalhar em outros aspectos pertinentes à arquitetura e áreas afins, né? A gente tem áreas afins. Eu acho que hoje, principalmente, ah, é quase que assim, é comum, ficou comum um aluno, ele acaba a graduação, posteriormente, de imediato, ele já vai para uma especialização. Ou ele vai para uma pós-graduação, em lato sensu, ou um mestrado em stricto sensu, e assim sucessivamente, né? Em Principalmente para quem diferentes quer áreas, você entrar acha? no âmbito acadêmico. Hã? Em diferentes áreas? Ou não, você diz o que você vê, né? As pessoas que estão ao seu redor, que já começam, elas começam a fazer pós e mestrado já em diferentes áreas para justamente já ter esse repertório aí mais diversificado ou não? Já com Sim, essa. porque mudou muito, né? Eu acho que pessoas da minha geração, que se formaram ali nos anos 80, não existia tanto essa preocupação imediata. Ah, eu preciso ser um especialista, eu preciso logo fazer uma pós para eu ter mais condições de trabalho, né? Não era, não era. Eu acho que a partir dos anos 90, né, que a gente vê, eu vejo assim, muitos jovenzinhos na faixa de 25 anos, com pós-doutorado, né, e alcança lá. Né, um pouco diferente da minha geração, que às vezes uma graduação ela era suficiente. Hoje não mais, né? Mudou muito isso em função do meio do mercado, do mercado atual, de todas essas categorias. A Lourdes, eu tô adorando tuas colocações, tá? Não precisa pedir desculpa, não, é para falar mesmo. Ela tá falando bastante, eu tô adorando aqui. Ah, ela comentou aqui embaixo, né? O senso comum diz que artista não trabalha, a arte é apenas um hobby, uma distração. Claro, super, né? Você, você Tem muita trabalha também gente, ou só pinta? tem muita gente que acha que é só isso, né? E tem gente que fala assim: "Ah, a arte para mim é uma terapia". Como assim? Pode Terapia é ser uma outra também, coisa. trabalha, né? Terapia vem de Depende como enfoca. cura, né? É um outro Outro departamento, que é uma área departamento. da psicologia, né? Então, por exemplo, E no dá para nosso ser curso usado como lá na Belas terapia, Artes, mas não não quem existe trabalha com arte. arte-terapia. É, claro. E muita gente acha assim, você trabalha com, você faz arte, que bonito. Mas você trabalha com o quê, na verdade? Mas assim, vamos lá, é bem isso, você trabalha também ou você só é artista, você só pinta? Isso. E tem também a velha pergunta, né? Você é só professor? Ah, sim. Você E não tem fora a arte? outra atividade? Ai, se soubessem, né? Se Mas, soubesse, ah, principalmente hoje, né? Principalmente hoje, nesses novos meios que a gente teve que aprender num intervalo de tempo muito rápido, né? Há 2 anos atrás eu não sabia o que era Moodle, plataforma, eu não sabia o que era Zoom. Né? A gente agora conhecia os meios de comunicação ali para finalidades outras, né? Apenas se comunicar. Né? Hoje, hoje não sei se isso é bom ou o não. ruim. O fato é Eu que acho que não. Para mim não é. Eu só preferia voltando aqui para não perder. mil vezes a aula presencial. É que no Com momento a certeza. gente não sabe de nada, principalmente no nosso país, né, que a gente está vivendo coisas tão terríveis, né? Tanto, Algumas coisas. tantas coisas que foram sendo deixadas para trás, entramos em retrocessos em vários âmbitos, então realmente a gente está sofrendo um pouco com isso.
Quando a gente, não só professores, acho que todas as atividades, né? Só voltando ali até o seu comentário, né, sobre que a gente fala que a arte é terapia, né, que nem a gente comentou. Pode ser usada também, hoje eu vou fazer uma terapia, vou fazer arte. Sim, é outra coisa, mas para quem trabalha com arte, não é terapia, é trabalho. Então é outro departamento, né? E até o comentário da Lourdes, ela falou a arte terapia, que já é outra coisa, a arte terapia, né? Usa materiais artísticos, mas não é arte. Sim, Inclusive, eu fiz uma live com a Lara, que trabalha com arte terapia. Quem estiver assistindo a live e quiser saber mais sobre arte terapia, é só ir ali no meu GTV e rever essa live, que ela fala bastante como funciona a arte terapia, né? Não, é importantíssimo. É importantíssimo, mas eu acho que está mais dentro da área da psicologia, porque terapia Ela é formada em psicologia, inclusive. cura. É outro departamento, né? Outro departamento, outra maneira. Jax, eu não lembro mais nem que horas que eu comecei essa live, porque na verdade a gente começou às 7h45. Não tenho a mínima ideia. É que eu comecei. Caiu tanto, né? Que a gente perdeu um pouquinho de tempo. Eu não Parece sei, que agora não caiu mais, né? Alguma coisa aí a nosso favor. Eu até falar, não sei mais nem quanto tempo a gente está aqui na live. Começou às 7h45, daí caiu, daí começou às 8, depois 8h10. Inclusive, não sei como é que já não fechou aqui. Eu queria saber, até para quem está vendo a live, se alguém tem mais alguma pergunta também para o Jax, quer fazer algum comentário, aproveitar. Eu acho que essa live não vai, não sim, que estranho, porque é 1 hora, né? Ela não encerra sozinha. Isso Pois é. Não se encerra sozinha? Ela geralmente se encerra sozinha, não caiu até agora, não parou. Então a gente ainda temos tempo. Podemos continuar. Eu só não vi que horas que a gente começou essa, porque a gente caiu 2 vezes. Deixa eu ver que horas são. 20. Agora é 21. Isso. Acho que a gente começou ali de novo por 8h10. Então, certo não, né? Porque agora já é 9h20. Mas, enfim, só para não cair direto, né? Acho que eu já vou encerrar. Por mim, eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando. Estou adorando. Eu também. Muito bom. Nossa, eu vou ter mais lives. Né? A gente vai fazer mais lives, tá, Jackson? Estou adorando. Dessa vez não cai. Super legal. Acho super legal, Laís, esse trabalho que você está fazendo, de chamar as pessoas. Muito bacana mesmo, né? Para justamente gerar conexões, né? Seria até legal fazer dá para fazer isso? Uma live com um monte de gente junto? Podia já, né? Fazer já. Juntar, talvez, pessoas que já participaram, tal, e criar um grupo aí de debate, de conversar de arte e outros assuntos, né? Tem tanta coisa para conversar, né? Pois é. O legal dessas lives é que eu estou pegando também pessoas de diferentes áreas, assim, diferentes meios, diferentes pensamentos, então é muito rico essa troca, né? Eu estou aprendendo muito, estou compartilhando aí com quem está assistindo, eu adoro revisitar isso, rever essas lives, justamente porque é muito rico, né? Conhecimento de todos vocês. Demais. Então. Muito legal mesmo. Eu vou encerrar aqui a live, tá, gente? Porque você não é capaz de encerrar sozinha. Pode ser. Muito, muito obrigada, tá? De verdade. Foi super legal. Foi super legal. Estou à disposição. Qualquer coisa, a gente pode tratar um outro assunto. Fazer umas perguntas aí. Vai ser muito bacana. Inclusive, eu não sei se teve gente ainda, eu não consigo visualizar direito. Se tem muita gente assistindo, se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, não sei. Eu estou lendo, está muito pequenininho aí. Deixa eu ver. Se alguém quiser perguntar. Tá? A Ludi é maravilhosa. A Ludi, nossa, ela contribuiu um monte aqui, falou várias coisas. A Ludi, ela é de onde? Ela é de São Paulo? A Ludi é de Novo Sul também. Né, eu acho que ela é de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Ela foi professora Você está onde? Você está em Porto Alegre, né? Ela foi professora da FAB. Professora da FAB. Sei. Isso. Ela foi... Inclusive, eu vou fazer uma live com a Lourdes em breve. Quando tiver, eu te aviso. Legal. Quero assistir. Isso. Com certeza, vou te avisar. Maravilha.
Então, gente, quem tiver aí alguma pergunta e quiser também mandar depois, né? Entrem no Instagram do Jax, podem mandar para mim também qualquer coisa, eu mando para ele. Pode entrar no meu Vocês. Instagram também. Ah, com certeza. Tem que entrar no ver os seus Sensacional. trabalhos, que são incríveis, né? Fiquei bem Obrigado. fascinada aí. Então, muito obrigada a quem continuou vendo a live, né? Porque a gente caiu ali várias vezes. Obrigada, Jax, também por ter entrado. Eu pensei, meu Deus, agora será que ele vai entrar de novo? Mas entrou, que bom. Então, e obrigada também obrigada às pessoas que entraram de novo, né? Essas 2 vezes aí que a gente caiu. Ótimo. Então, Eu tá. que agradeço, Laís. Eu que Ah, agradeço. Foi muito bacana. em Adorei, breve a viu? gente faz. Obrigada. Em breve a gente faz uma nova live sobre outro assunto aí, porque tem vários. Tá bom? Maravilha. Então tá bom. Tchau, gente. Topado. Muito, muito obrigada e boa noite. Tchau, Jax. Obrigada. Tchau, obrigado. Até mais. Boa noite para todos. Valeu. Tchau, tchau.